Fala, cartoleiros! Vamos para a escalação da rodada 17, time top. Ontem nós escalamos o time intermediário, hoje vamos escalar o nosso time top. Nosso campinho já está disponível aqui do lado esquerdo, esperando que a gente complete, né, com jogadores que possam mitar, que possam nos ajudar nessa rodada. Nós temos 167,61 cartoletas para gastar. Então vamos lá ao nosso poderoso ataque. Esperamos aí que nosso ataque dê aquelas mitadas. Então, galera, aqui já selecionamos aqui o Keno, com o gráfico do Keno para que a gente possa avaliar. O Keno, na 11ª rodada, ele fez 26,60. Na 12ª, ele fez 29,20. E na 13ª, ele fez 9,90. Voltou a fazer 21 pontos na 15ª rodada. Então não tem como deixar o cara de fora. Bahia ontem fez um jogo muito ruim contra o Goiás. O jogo foi 1-1, então a gente considera uma boa opção colocar o Keno. Nossa segunda opção. A gente tem algumas boas opções de atacantes. Tem, por exemplo, o Bruno Henrique, mas que a gente não sabe se joga o tempo todo. Nem Bruno Henrique, nem Pedro, em função do desgaste do time do Flamengo. Nossa segunda opção aqui é o Luciano. Vai pegar o Grêmio, seu ex-time, né? Então ele está com sede de gol, vontade de ganhar do Grêmio, com certeza. Não sabemos como que ele saiu lá do Grêmio. Luciano tem 4 gols, 1 assistência, 7 finalizações e cometeu 17 faltas. É um cara que fez 7,30 na 5ª rodada, fez 10,50 na 8ª, fez 10,20 na 9ª e fez 7,90 na 12ª rodada. E custa apenas 7,89 cartoletas, é a nossa segunda opção. Eu acredito que esse jogo do Grêmio e do São Paulo possa ser um jogo com muitos gols. Então a gente tem, quem quiser apostar, uma segunda opção que é o PP. Só que o PP, além de caro, 16,89 cartoletas, o PP precisa de 18 pontos para valorizar. Do mesmo jeito, a gente tem o Claudinho. O Sport tomou 11 gols nos últimos 3 jogos. Então a gente vai arriscar aqui com o Claudinho, uma opção diferente para quem quiser apostar. Ok? Diferente aí da maioria dos cartoleiros. No meio campo, nós vamos apostar aqui no cara de sempre, no Galhardo, não tem como deixar de fora. Vamos abrir aqui o gráfico do Galhardo para vocês acompanharem. Subindo aqui para a gente analisar o gráfico do Galhardo. Olha, ele mitou da 5ª até a 9ª rodada. Na 10ª rodada, ele jogou apenas alguns minutos contra o Goiás. Foi a rodada que ele negativou. Nesse jogo, o Inter perdeu de 1-0. Na 11ª rodada, ele não atuou. E aí, quando ele voltou a atuar, 9,90, 8,90, 19,20, 9,90. E na última, ele jogou parte do tempo só, deu uma assistência e fez 6,70. É o nosso primeiro meio campo, a nossa primeira opção. A nossa segunda opção aqui agora de meio campo é o Nenê, que é o cara que cobra falta, bate pênalti no Fluminense. É a nossa segunda opção. Então, se a gente pegar aqui o gráfico do Nenê, ele tem algumas mitadas. Ele tem aqui uma pontuação média, não fez negativo até agora, tem 16,50. Subi o gráfico aqui para vocês acompanharem. Ele tem 16,50 na 10ª rodada, ele tem 7 na 14ª e ele tem 10 na 15ª. Ele pode, de repente, ter um pênalti para o Fluminense, alguma coisa assim, fazer um gol de falta, então é uma opção. Não é barato, é 14,71 cartoletas. E a nossa terceira opção é o Patrick. Precisa de 14 para valorizar, mas assim, dobrando o Inter, porque se der errado com o Galhardo, a gente tem o Patrick no meio. Existem outras opções de meia, galera, muito boas. Tem o Otero, tem o Dodi do Fluminense para regularidade, tem o Raul do Bragantino para regularidade. Então a gente tem outros meias que você pode tentar colocar. Até mesmo o Natan, que precisa de 4 para valorizar. Vamos pegar aqui o Natan para a gente dar uma olhada. O Natan ele precisa de 4 para valorizar. Então vamos pegar aqui o Natan. O Natan ele tem algumas mitadas. Então vamos pensar aqui, ó, 11ª rodada, 10,50.
13ª rodada, 8 pontos. 15ª rodada, 9 pontos. E na 16ª rodada, 4 pontos. É uma outra opção de meia, ok? Se você não quiser, por exemplo, dobrar o Patrick, coloque o Natan. Na lateral, galera, não tem como deixar de fora o lateral do Botafogo, Vitor Luiz, que é o cara que bate pênalti, é o cara que bate falta. Como é que você deixa um cara desse fora? Não tem como, olha. Ele não tem nenhuma rodada que ele tenha negativado. Vamos subir um pouquinho mais aqui, olha. Na 9ª rodada ele fez 12,60. Aí ele veio e fez uma outra metade de 13,50 aqui na 12ª rodada. E mesmo o Botafogo tomando gol, olha, ele sempre é positivo. Então é um cara que você não vai deixar de fora, galera. Além do Victor Luiz, tem opções diferentes. Por exemplo, o Vina, que não jogou na última. Para quem quiser arriscar um lateral diferente, eu acho que é uma boa opção. E o segundo lateral que nós vamos escolher é o lateral do Santos, que também tem uma boa opção aí de ataque. Não precisa de muito ponto para valorizar. Os do Atlético são boas opções. O Arana precisa de muitos pontos para valorizar. O Guga não. O Guga precisa de 2 pontos, alguma coisinha aí, mais do que isso, para valorizar. Também é uma boa opção. Nós vamos fazer a opção aqui pelo Felipe Jonathan, apesar de que muita gente vai de Guga, porque também não precisa de muitos pontos para valorizar. Os nossos zagueiros, a gente vai pensar não em saldo de gol, mas naquela possibilidade de fazer gols de cabeça, por exemplo, né? O zagueiro faz muito gol de cabeça e nós temos aqui algumas opções. Olha que o Júnior Alonso do Atlético, ele volta, ele pode ser uma opção interessante para quem quiser apostar. E nós vamos aqui de Léo Ortiz, já que o Sport tem tomado muitos gols, né, nos últimos jogos, como eu falei lá no início, para falar do Claudinho. E além do Léo Ortiz, nós vamos dar uma chance para ele, né? Nós vamos colocar o Cuesta, que está aqui, que pega o Vasco. O time do Vasco ataca pouco. Possivelmente o Inter sai desse jogo com o SG, então a gente vai apostar no Cuesta, e para dobrar aqui com o Cuesta, a gente vai apostar no goleiro do Inter, o Lomba, que mesmo que ele negative, se ele fizer menos 4 pontos, ele ainda vai valorizar. O Lomba desvalorizou 2,21 na última, porque ele tomou 3 gols, fez menos 6,80. Ele tem apenas 2 mitadas, mas quem sabe, olha, ele tem aqui, deixa eu subir um pouquinho mais, ele tem aqui 11,20 na 12ª rodada e tem na 13ª rodada 9,20, mas é uma opção. Então a gente vai colocar o Lomba. Já que a gente colocou 2 do Inter na defesa, temos o Galhardo e temos também o Patrick, nós estamos apostando muito no Inter nessa rodada, galera. A gente vai colocar o Kudê, o técnico do Inter. E aí aqui nós fechamos o nosso time. Capitão, você pode ter o Keno, você pode ter o Claudinho, você pode ter qualquer um desses aqui do ataque do meio, serve para capitão. Nós vamos colocar o Galhardo e vamos confirmar aqui a nossa escalação. Pronto para mitar? Pronto para mitar. Vamos confirmar aqui a nossa escalação e ver aqui a escalação que nós fizemos, galera. Então, a escalação que nós fizemos está aqui. Nós gastamos para fazer esse time, deixa eu ver aqui embaixo, gastamos para fazer esse time 144,36 cartoletas, é o time mais caro, e aqui está o nosso campinho. Luciano, Claudinho e PP, Nenê, Patrick e o Mito Galhardo, Victor Luiz, Léo Ortiz, Cuesta e Felipe Jonathan, e o nosso goleiro Lomba, além do técnico Kudê. Espero ter ajudado. Esse aí é o time que eu estou pensando em ir com ele nessa rodada. Pode ser que, assim, como a gente tem muitas opções de ataque, pode ser que eu mude ali alguma coisa no ataque. De repente tiro o Luciano, coloco o PP, tiro o Claudinho, coloco alguém do Flamengo. Mas, por enquanto, o nosso time é esse aí. Espero ter ajudado. Boa escalação, boa diversão, boas mitadas para vocês. Até mais.